Olá, continuando a nossa série de vídeos sobre a Semana Santa. Hoje a gente vai meditar sobre o Evangelho de São João, que relata a traição de Judas, essa passagem tão famosa da Bíblia. E Judas se torna o símbolo da traição, né? Desde que isso acontece. Cada vez que a gente vai falar de alguma traição, de qualquer tipo de traição, vem à nossa mente a figura de Judas, né? Qualquer pessoa que comete algum tipo de traição, ela é chamada de Judas. Então Judas acabou ficando marcado na história da humanidade pela traição. Mas o que eu gostaria de chamar a sua atenção hoje é que nós somos muito prontos em apontar para Judas e julgar, e criticar, e condenar, né, achando tudo um absurdo, um horror, que realmente foi mesmo um absurdo, né, uma ingratidão terrível, porque um homem que viveu com o Mestre, que compartilhou com ele momentos que muitas outras pessoas não compartilharam, momentos únicos, e essa pessoa simplesmente jogar isso tudo fora em troca de algumas moedas de prata. Mas onde eu quero chegar? Claro que isso foi um absurdo, eu não estou dizendo para você aprovar a traição de Judas, mas muitas vezes nós julgamos e condenamos a Judas como se nós fôssemos diferentes. Só que nós não temos muita moral para falar de Judas. Por quê? Porque muitas vezes nós traímos Jesus por muito menos que as moedas de prata que Judas recebeu para isso, né? Nós traímos Jesus com muita facilidade, por muito menos do que algumas moedas de prata. Então, embora tenha sido pavoroso o que ele fez, nós não temos muita moral para julgar, né? Muitas vezes nós falamos de Judas como se nós fôssemos muito diferentes, e na verdade nós não somos. Por todos os pecados que nós cometemos, pela dificuldade que nós temos de nos aproximar de Jesus, pela falta de intimidade que nós temos com Ele. Então nós vemos no Evangelho de João, em que é narrada a traição, e em que Jesus já sabia que isso ia acontecer. Então imagina o psicológico de Jesus. Você saber que vai ser tratado por um dos 12 amigos, por um dos 12 companheiros de vida, por um dos 12 que você compartilhou momentos únicos, como eu disse. E você saber que essa pessoa vai te trair. E Jesus ainda teve a capacidade de chamá-lo de amigo no momento da traição, né? Então olha o coração desse homem e quanta coisa nós temos a aprender com Jesus nesse momento. E ao final dessa passagem em que é narrada a traição, Jesus diz que vai para um lugar que no momento os discípulos não poderiam ir com ele, que só mais adiante é que eles iam entender e que eles iam poder estar com Jesus novamente. E aí Pedro questiona e diz: Senhor, por que a gente não pode ir agora com o Senhor? Eu seria capaz de dar minha vida por ti. E aí Jesus já adverte a Pedro, né, que você está dizendo isso, mas antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então Jesus já anuncia ali também a negação de Pedro. E vale lembrar que é uma outra figura que nós também não temos moral para criticar, porque nós também negamos Jesus muito mais que 3 vezes, né? Então são 2 exemplos aí, o de Pedro e o de Judas, para fazer a gente pensar muito nessa Semana Santa, quantas vezes nós negamos Jesus como Pedro e quantas vezes nós traímos Jesus como Judas. Fazer o nosso exame de consciência e rezar e pedir a Deus a sua misericórdia e pedir que Ele nos dê sempre força, sabedoria e coragem para que nós evitamos cada vez mais o pecado e possamos assim trair menos Jesus como Pedro e negar, quer dizer, trair menos Jesus como Judas e negar menos
a Jesus como Pedro. Então, esse é o chamado que nós recebemos no dia de hoje. E também para a questão do mau testemunho, que Judas e Pedro, apesar de serem cristãos, eram cristãos que, principalmente Judas, um cristão que não deu muito bom testemunho da sua fé, porque apesar de ser cristão, foi capaz de trair o Cristo que deu a vida por ele. Então, que fique aí como um exemplo de conduta a não ser seguida.